Mais uma vez aqui o irmão Roger. Eu gostaria que vocês deixassem seu like e inscrevessem no canal para que esses vídeos continuem sendo recomendados para cada um de vocês que se interessa sobre assuntos religiosos. Se quiserem, deixe seu testemunho, que aí estarei colocando aqui também nesse canal. Bom, hoje eu não vou falar a respeito de Gênesis, mas eu vou deixar que um amigo e pastor da nossa família fale um pouco acerca do livro de Gênesis para vocês. Eu não vou citar o nome dele porque ele não me deu autorização, mas quando ele autorizar, eu estarei falando para vocês o nome do pastor, que é nosso amigo. Ele mora em São Paulo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Boa noite, meus irmãos. É muito bom a gente poder meditar na palavra do Deus Todo-Poderoso. Observa, Daniel está falando que nos últimos dias se levantará Miguel, o grande príncipe. O grande príncipe Miguel é o nosso assunto desta noite. Então, o grande príncipe Miguel, ele é tido como o primogênito da criação. Então, é bom que nós reconheça que a criação de Deus era Adão. Observa uma coisa tão tremenda para que nós venhamos a falar disto nesta hora. Vejamos, Miguel, quando ele nasceu ali naquele paraíso, ali no jardim do Éden, ali no Éden, então naquela cidade do Éden. Então observa que Adão era aquele ser que Deus criou para nele se representar o Deus da terra. Então ele, quando teve aquele filho, aquele primogênito, ele dedicou ao Pai Celestial. Como nós podemos ver a causa de Ana. É bom a gente lembrar disso, que Ana, quando Samuel nasceu, Ana dedicou a Samuel para ficar para sempre no templo. Então, por isso que quando nós falamos que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, porque Ele é. Então, observa, quando a gente fala Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, o Deus que se fez carne, então observa que esse Jesus era o mesmo Miguel que foi oferecido para ser a representação de Deus na sétima dimensão. Porque Deus é Espírito e Ele só se vê no primogênito, no filho do primogênito. Ele só se vê em Jesus Cristo. Ele só se vê em Miguel, só se vê Deus em Miguel, que nesses últimos dias, como disse o profeta Daniel, nos últimos dias se levantará Miguel. Quem foi Miguel? Miguel era o primogênito. Observa que Paulo também identifica Jesus como primogênito. Jesus, ele era o primogênito dentre muitos irmãos. Paulo fala isso aos Romanos no seu capítulo 8. Então, se nós observarmos, Jesus, Miguel, ele se fez carne na pessoa de Jesus. A coisa é tão tremenda, se nós observar a nossa Bíblia, a nossa tradução do Gênesis, nos traz os dois filhos que foram gerados dentro do Éden, mas nasceram fora do Éden, que era os dois filhos que nasceram junto fora do Éden, Caim e Abel. Esse é o único registro que nós temos de filhos que Adão teve dentro do paraíso. Mas como nós podemos ver, Miguel era o primogênito. Veja bem, Miguel era o primogênito que foi oferecido. E observa, Abel, ele era o oitavo filho de Adão, para se cumprir as escrituras. Mas por que Abel ele era o oitavo filho de Adão? Por que Abel ele era o oitavo e não o primeiro?
que nasceu junto com Caim. Veja bem, por quê? Porque como houve aquela batalha no céu, como houve o pecado ali nos céus, ali naquele paraíso, que quando João descreve a batalha que houve ali nos céus, ele está falando da cidade do paraíso, que era a cidade do Éden. Aquela cidade do Éden que estava ali. Às vezes nós falamos da cidade do Éden, quando nós lemos ali no Gênesis, dá a entender, para quem não conhece, entende que aquela cidade do Éden era simplesmente uma cabana, como se fosse uma cabana de um índio no meio do mato. Mas, irmãos, observa uma coisa, aquela cidade do Éden, ainda que as ciências dos nossos dias, com toda a evolução que tem, se ela fosse fazer uma cidade dessa, ela demoraria centenas de bilhões de anos para chegar àquela grande cidade que havia ali, que existia ali. Observa que o Senhor Jesus, em São João 14, ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou lhes preparar vosso lugar. Então observa que o Senhor Jesus estava falando daquela cidade do Éden. Aquela mesma cidade que estava ali. Observa que quando Deus chamou Abraão e fez a promessa que ele seria pai de muitas nações, então veja que Deus, quando fez a promessa a Abraão, ele estava prometendo aquela mesma cidade do Éden. Aquela mesmíssima cidade do Éden que estava fechada. Nós podemos ver isso, falando dessas coisas, em Hebreus, no seu capítulo 11. Vejamos, observa no capítulo 11, versículo 8 de Hebreus, Paulo diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Vejamos, aquela mesma cidade do Éden. Observa o versículo 13 ao 15. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçaram e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que assim dizes claramente mostra que buscam a pátria. Veja que Paulo fala de pátria. Pátria se fala de nações. Veja, versículo 15: se na verdade lembrasse daquela de onde havia saído, quem saiu foi Adão. Vejamos, quem saiu daquela cidade foi Adão, não foi Abraão. Mas vamos entender como cristão. Vejamos, se na verdade se lembrasse daquela cidade de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Ou seja, teria oportunidade de voltar. Observa o que aquele ladrão da cruz da direita disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus estava falando? É bom nós entendermos as coisas, irmãos. Veja, Jesus, observa, Miguel, ele era o primeiro e também o oitavo. O oitavo e também o primeiro. Ele era o primogênito da criação e o primogênito dos mortos. Observa o que Paulo fala aos Hebreus no seu capítulo 1. No capítulo 1, no verso 6, veja bem o que Paulo fala. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz. Outra vez introduz no mundo o primogênito diz. É bom nós entendermos. Todos os anjos de Deus o adorem. Veja, por que Paulo estava dizendo isso? Porque ele era aquela imagem de Deus. Era o mesmo Miguel que tinha se transformado carne na pessoa de Jesus Cristo. Veja, ele se manifestou lá atrás em Abel para trazer o sangue, para que não deixasse Satanás
fazer tantas astrolices aqui na terra, tanta perversão nesta terra. No versículo 12, no capítulo 12 do mesmo livro de Hebreus, Paulo prossegue dizendo essas coisas. Então é bom nós entendermos isso. Paulo, falando dessas coisas, ele diz: veja bem, quando Moisés viu aquela cidade, é tão terrível, versículo 21 de Hebreus 12, é tão terrível, veja, é tão terrível era a visão de Moisés, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Observa, um profeta que estava acostumado a andar no deserto, estava vendo uma cidade que carro voava, que havia uma cidade jamais vista por aquela civilização nos dias de Moisés. Era uma cidade. Observa, Paulo prossegue: mas chegaste ao monte de Sião e a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Veja, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritas no céu, e a Deus e ao juízo de todos, e ao espírito dos aperfeiçoados, dos justos aperfeiçoados. Veja a descrição que Paulo diz da visão de Moisés. É bom nós compreender essas coisas, que quando nós olharmos para o paraíso, nós entendemos que Deus não se aprende. Deus, ele é perfeito desde o princípio. Deus fez aquela nova Jerusalém que muitos esperam. Aquela nova Jerusalém ali nos dias de Adão. Era a mesma cidade do Éden, que mede de cada lado 2.222 quilômetros, que é a medida de 12.000 estádios. 2.222 quilômetros de cada lado. Cada lado daquela, ela era em quadrado e comprimento. Se nós trazermos aquelas medidas hoje para a terceira dimensão, nós vamos ver que o jardim de Éden distanciava do trono de Adão 1.600 quilômetros. O jardim do Éden estava ali no Iraque. E o trono de Adão lá no Monte Sião. Lá no Monte Sião. Era uma distância de quase 1.600 quilômetros, aproximadamente. Então, observa, a cidade era enorme. Então, era uma grande metrópole jamais vista. Era a cidade do Éden. Então, às vezes, nós temos aquela vasta ideia que Adão vivia ali no meio do mato, ou que Adão vivia nu. Mas a roupagem de Adão era a roupagem celestial. Aquela roupagem eterna que ele perdeu. Observa aquela mesma roupagem, Paulo falando dela em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala dessa roupagem, que todos nós receberemos no dia da nossa redenção. E é bom nós entendermos essas coisas. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício e uma casa não feita por mão, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu, da nossa habitação que é do céu. Aquela mesma roupagem que nós perdemos, que Adão perdeu no paraíso. E veio para essa roupagem de carne mortal. Então é bom nós compreendermos isto. Veja então, veja mesmo aquelas mesmas pessoas, os mesmos reis, os mesmos filhos de Deus se manifestando em carne nesse templo para receber a redenção, para receber de volta aquilo que eles perdeu, para receber de volta aquilo que Miguel que fez carne na pessoa de Jesus Cristo, fazendo-se Cordeiro de Deus, o nosso parente redentor, resgatando para nós tudo que nós havíamos perdido e lavando com sangue
todo o nosso mundo, todas as nossas nações, todas as nossas herdades. Por isso está escrito: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então observa, no dia da redenção nós seremos revestidos deste corpo. Paulo fala em 1 Coríntios 15, e nós seremos transformados no abrir e fechar de olho no tempo da última trombeta, ou seja, ante a última trombeta, que é nos dias da voz do sétimo anjo. Este é o segredo de Deus que há de se cumprir nos dias da voz do sétimo anjo. É os filhos de Deus recebendo aquilo que eles haviam perdido de volta. Recebendo de volta, porque eles são príncipes e princesas dentro do ventre de suas mães. Então observa, no dia da redenção, nós receberemos tudo que Satanás roubou de nós. Porque para se cumprir as escrituras de Hebreus 9, verso 11, mas vindo Cristo, sumo sacerdócio dos nossos bens futuros, o sumo sacerdócio dos nossos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, entrou uma vez no santuário e havendo efetuado uma eterna redenção. Observaram isto? Então observa aquele mesmo Miguel. Vou detalhar com mais detalhe. Ele fez carne para fazer para trazer um sangue provisório, para combater a Satanás, até que viesse o sangue real, como está escrito em Hebreus 12, né? E o sangue de Cristo que fala melhor do que o sangue de Abel. Então é bom nós entendermos essas coisas e tomar isso como nosso. Então aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Miguel se manifestou em Abel, se manifestou no filho de Abraão, Isaque, e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se manifestará na eternidade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então observaram isto? Ele virá novamente com um novo nome, e o novo nome foi dado lá atrás, o novo nome dele é Isaque. Então ele virá para nos receber, como ele disse ao povo do seu dia, registrado por Mateus no seu capítulo 8. Mateus ele disse assim: e maravilhou-se Jesus vendo isso, e disse aos que o seguia: em verdade, nem Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, que era o Adão, com Isaque, que era aquele mesmo Miguel, Jesus, e assim por diante, e Jacó, no reino dos céus. Então é bom que nós compreendemos essas coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê uma maravilhosa noite no precioso e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um filho se nos deu, e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.